Eu sou Jasper Lopes Bastos, sou jornalista, produtor cultural, músico, tenho muita experiência com cultura, porque é minha paixão, cultura e ecologia, tanto aqui como no lugar que eu morei muitos anos, que é meu segundo país, minha filha está lá, que é a Argentina, né? Lá atrás, quando nós estudávamos aqui no Reinaldo Campos Busch, antigo Colégio Estadual de Praia Grande, eu cheguei naquela época tinha aquelas carteiras duplas, né? E eu convivi com o Cláudio Dias Sterck, que hoje é o historiador PG, filho da Dona Graziella, que é a fundadora. Ela fundou a Casa do Poeta e a Casa da Amazônia em Praia Grande. Era uma lutadora, veio lá do estado do Pará, da Amazônia. Aliás, ela tinha um museu do Amazonas que eu investiguei, eu acho que era o quarto do Brasil, né? Porque tá o de Manaus, tem um em Portugal, tinha um que eu não sei como é que tá o Embu das Artes, ela guardava na casa dela as caixas, tudo. E eu quase que levei pra Argentina numa exposição, ia de avião, de tão fenomenal que é, né? Então eu acompanhei essa história da Graziella e eu estudava com o filho durante um ano. E os dois tivemos que fazer recuperação junto, porque a gente era bom de história, de humanas e ruim de matemática, né? De exatas. E a gente penou aí para quase que repetir de ano, mas em história a gente era ótimo. Então é assim que hoje não, faz alguns anos, né, o Cláudio voltou para Praia Grande e é o famoso historiador PG que está recontando a história da cidade. Praia Grande é muito interessante, é uma cidade como todo lugar do planeta, foi crescendo, alguns lugares não cresceram, né? Mas aqui tinha que crescer, é a maior praia da megalópolis, da maior megalópolis da América Latina, que é a Grande São Paulo, né? É a maior praia, porque São Vicente é minúsculo, né? Santos é aquilo lá, 6 km, aqui 24 km de praia. Então Praia Grande tinha uma vida muito efervescente na época. O que muitos falam mal dos farofeiros, só que o farofeiro deixava dinheiro na cidade, tinha sujeira. E hoje também, se você não limpar, tem sujeira também. Mas havia muita gente de outros países caminhando na rua de Praia Grande, inclusive italianos, espanhóis, franceses, e a vida era muito rica. E eu fazia parte, até tive uma banda de ópera rock chamado Satanic, que era pra ser Titanic, tinha uma coisa meio mística, meio de protesto, influenciado por Pink Floyd, de Purple, Bob Dylan, toda Raul Seixas, Mutantes. A gente chegou até a abrir um show pro Arnaldo Batista dos Mutantes no Teatro Igreja de São Paulo. Então, e agora o importante da Graziella é que ela trouxe essa questão da literatura para Praia Grande, da poesia, que na época as pessoas liam mais livros, mas a cidade estava carente. Então era uma cultura viva, agora está de moda com os pontos de cultura, a cultura viva. Mas aquilo era cultura viva, porque a gente ia lá, ela fazia a Casa do Poeta, uma revistinha, e você via lá os objetos que você só via no cinema, e você tinha aqui em Praia Grande, te levava para a escola. Isso enriqueceu muito. E Praia Grande tinha outras vivências, né? A gente teve na época a caverna, onde ensaiava a minha banda de ópera rock, mas depois vinha gente até de Santos ensaiar, um lugar decorado, feito de gesso, de estopa e arame, parecia que estava na caverna mesmo, com estalactites, figuras mitológicas esculpidas, né? Então a gente tinha isso em Praia Grande, tinha um grupo de jovens, tá, do Morato, ela hoje é uma referência. Então a gente tinha um pessoal que lia muito, que ganhou prêmios, né? A Clary, que era atriz, o Aquino, que foi para a França, virou referente da música brasileira lá, né? Um concurso muito difícil. Então as artes, elas estavam como tem que ser, tudo integrado. Tinha o pessoal da música, da literatura, dos livros, do lançamento de livro. A gente fazia coisa em mimeógrafo, né? As novas gerações não sabem o que é isso, você punha álcool, estêncil, às vezes imprimia de forma muito assim simples nas antigas tipografias. Então, inclusive a revistinha da Graziella era tudo com os clichês, né? E ela dava de mão em mão, a gente fazia reunião. Era a época que havia clubes na cidade, como Praia São Paulo era forte, o Oceano, o Clube do Siri, que era lá perto da gente morava no Boqueirão, era no Boqueirão. Então as pessoas também tinham festivais de música, o pessoal da MPB, do rock. Então era tudo muito, muito junto. Hoje se está resgatando, e Praia Grande tinha muita cultura. Isso era legal, porque não tinha esse processo de gentrificação que houve com a especulação imobiliária. Então as pessoas da cidade, as casas tinham um quintal grande. Então você pegava todo mundo, tentava aprender um violão, uma flauta, um grupo de teatro, a gente ia pro quintal ensaiar. Aí eu voltei a morar aqui no Brasil, em 2002, né? E trouxe inclusive o espaço que a gente está aqui agora, o Coletivo Verde América, que a gente fundou na Argentina na época da Eco 92, dentro de uma associação de intercâmbio cultural que eu presidi lá 14 anos, dos 17 que eu morei na Argentina. Essa associação já havia. Então quando eu volto para cá, lá eu vi a importância de tudo que a gente fazia aqui em Praia Grande, a Dona Graziella, nós do Centro Cívico do Campos Busch, os estudantes. E aí quando eu volto, eu trago essa entidade. Então, e aí a gente começou a interagir com pessoas que ou bem foram da Casa do Poeta ou estavam entrando. Aqui foi feito muito um Salão das Ostras, que é o pessoal do hip hop.
Alguns livros foram relançados aqui nesse espaço, videoclipes, né, de bandas de hip hop, porque o hip hop tem alguns escritores também, como o Manuel, o Vulgo Elemento, que inclusive é professor universitário. E junto com duas outras pessoas, amigos, que são também da Casa do Poeta, o poeta Nando Fernandes, né? E o Nego Panda, e com a dona Ludmar, que é a vovó do rap. Então eles faziam slam aqui, leitura de poesia, sarau lítero musical. Então um vem toca um violão, outro toca uma percussão, berimbau. Aí depois se somou a Bernadette, que lançou um livro aqui o ano passado. E algumas atividades com o Celso, com a Casa do Poeta, a gente fez aqui. Então muitas coisas também do grupo de teatro, talvez com o Marcones. A gente tem muito intercâmbio com a Casa do Poeta, com o grupo de teatro que é daqui, com o Rodrigo. Então eu vi que renasceu esse intercâmbio das culturas da cidade, das várias áreas, né? Faz slam, às vezes tem batalha de rap, batalha MC. Tem um pessoal também do hip hop que grava um programa aqui no canal do YouTube, Information 013, que é um grupo também de rap, que é os ufólogos, né? Então, a gente, desde o meu papel humilde lá na Casa do Poeta, mais protagônico aqui no Verde América, a gente ajuda a divulgar, talvez também nas nossas mídias, redes sociais, da Rádio Verde América e tal. E é o que dá vida, porque o Celso é um cara apaixonado, né? E ele vai para outras cidades, até do país, né? São Paulo. Ele se mexe bastante, né? Ele tem uma atuação interessante. O Roberto Massoni, que também é membro da Casa do Poeta, é irmão. A gente estudou junto no Cantos Bush, fomos dos movimentos sociais. Hoje o Roberto Massoni é uma figura nacional. Ele exibiu uma peça em São Paulo. Ele teve estudando em Minas, né? Mas ele exibiu com uma carta de punho e letra do Eugênio Ionesco, autorizando e elogiando. O Eugênio Ionesco estava vivo, né? O criador do Teatro do Absurdo. Eu falei do Rodolfo Rondon, da nossa banda de ópera rock, do Beto Massoni com o Ionesco. E essas coisas, às vezes, até o documentário de vocês vai ajudar, porque está divulgando coisas que as pessoas que chegam em Paraguaçu não conhecem, e quem morava em Paraguaçu também não conhece. Esse mútuo apoio das várias artes que estão dentro da Casa do Poeta, ela dinamizou bastante. Inclusive hoje, a garotada mais nova, elas não lê tanto livro, leem na internet, mas é outra forma de ler. Tem várias formas de ler, né? Como de escrever. Na Idade da Pedra se escrevia na pedra. As escrituras cuneiformes lá, da época dos sumérios. A gente não sabe como vai ser, mas a comunicabilidade humana tem que seguir, faz parte do ser humano. Esses lugares de resistência cultural, como a Casa do Poeta, como aqui o Verde América, como são outros coletivos, eles são essenciais, porque são as 3 R's. A resiliência, a resistência e a renascença. Então aqui em Praia Grande a gente não tem só a cultura da cidade, como em vários lugares tem uma cultura brasileira, cultura regional, caiçara, e a cultura universal, porque as pessoas que vão na Casa do Poeta vão ler um livro também de Shakespeare, vão ler a melhor de William Faulkner, do melhor internacional, né? Então, e isso é interessante. E é interessante, eu estava esquecendo de falar isso, que nesses fazeres todos a gente tem esse olhar caiçara também, né? Por quê? Porque vira e mexe alguém escreve um livro falando da cultura caiçara, dos pescadores. Infelizmente terminaram as colônias de pescadores na cidade, mas você ainda tem algumas lá no Guaraú, em Peruíbe, pro lado de Ilhabela, tem a Congada. Eu sou muito amigo do Pinho, do Pau a Pique, que é de São Vicente, que talvez seja a última banda a tocar música caiçara. O Dionísio de Praia Grande adaptou com o Triângulo e tal, aquelas músicas mesmo de pescador, de praia, né? E ele também fez teatro, o Pinho, o Tony do Pinho. Ele fez teatro, ele é uma miscigenação de raças no sangue dele, né? Tem o nosso companheiro Vicente Lapa, que mora praticamente num barco aqui entre Praia Grande e São Vicente, fica flutuando com violão verde, descendente de ciganos. Então, a cultura não pode se elitizar. Então, eu acho muito bacana aqui em Praia Grande. A gente tem uma cultura muito dinâmica também, de uns velhos que parecem jovens, de uns jovens que são porreta também, né? Então a gente, cultura é renovação, é criação, é recriação, mas conservar também as raízes, né? Elas são importantes. Então eu acho que a Casa do Poeta, com toda... que ela não é fechada em si, eu acho que esse é o segredo dela, né? Como foi com a dona Graziela Sterck, voltando, ela criou o quê? Casa do Poeta e a Casa do Amazonas. Então eu acho que o fato da gente estar intercambiando
com a música, com a pintura, como é o Rodolfo Rondon, com o teatro, como o Rodrigo e tal. Tem uma outra garotada mais jovem aqui, como o Rodinei, do Teatro dos Impostores. São jovens, de 20 anos de idade, nascidos aqui na Quebrada, aqui está o Sem Terra que eles falam, os piratas, agora estão na Porvinha morando. Eles fazem teatro de ótima qualidade. Já aí eles puxam mais para comédia, né? É diferente do Rodrigo. Então eu acho que toda a gente tá interagindo com toda essa galera é o que está dando força, entendeu? É porque está se retroalimentando, não deixa a coisa morrer. Então eu acho que esse é o segredo pelo qual eu confio muito na cultura de Praia Grande. Embora essa cultura tenha sido, e eu vou dizer isso, boicotada, muita gente não gosta. Então tem gente que sabe que cultura significa polêmica, democracia, dissidência, que cada um tem sua ideia, liberdade, depois a gente busca o consenso. Mas não é o amém ao rei, não é isso, né? Então, muita gente tem medo da cultura, como tem medo da educação. Você vê, gibi, HQ, é cultura também. É cultura pop, cultura popular. Se a pessoa chega na literatura através do HQ, ótimo. Se chega através de um filme, ótimo, né? Esse dinamismo é o que importa. Então hoje eu acho que Praia Grande está na vanguarda de várias cidades, graças à própria força popular de todos esses protagonistas aí, anônimos. Mas ele está lá na resistência, ele ama a arte e expressa todo o seu interior, sua alma através da arte, né? Que é a melhor forma de expressar, né?